Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula 3 da disciplina Computação Móvel. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre os dispositivos móveis, sistemas e equipamentos. Ou seja, quando a gente fala de dispositivos móveis, quais são as tecnologias que envolvem essas transmissões, recepções, o que significa de fato ser dispositivo móvel através da computação móvel e como está especificamente o cenário para smartphones. Então a gente vai ter um foco um pouco maior nesses dispositivos, porque eles alcançam uma predominância bem maior na nossa vida, no mercado de trabalho. E vamos falar também de linguagem de programação, etc. E por fim, algumas tendências e perspectivas nessa área aí, tá bem? Então vamos lá. Tá aqui o resumo, a gente já fez. São dispositivos móveis, tecnologias e tipos de dispositivos, programação, sistemas operacionais mobile, perspectivas e tendências, enfim, considerações finais. Bom, gente, primeira pergunta que a gente faz: o que são os dispositivos móveis? Se a gente parar para pensar, o que é móvel, né? É aquilo que possibilita a movimentação do usuário durante o uso. Então, eu não tenho nada prendendo aquele dispositivo que me impeça de sair por aí com ele, né? Então, hoje, o que a gente tem que impede a movimentação? Cabos, né? Então, cabo de energia, cabo de rede. Então, são coisas que me impedem de pegar o meu dispositivo e levar para onde eu quiser. E o dispositivo móvel tem essa característica. Ele pode ser levado para onde o usuário quiser. São só smartphones? Com certeza não. Os smartphones são a referência, digamos assim, a maioria dos sistemas, dos dispositivos, mas não são só smartphones que são considerados dispositivos móveis, não, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma série de exemplos, né? Drones, redes de sensores que a gente já falou na aula passada, relógios inteligentes, né? Que são os smartwatches, carros, computadores embarcados em carros. Aqui tem uma imagenzinha aqui de um GPS, de um rastreador, na verdade, né? GPS, que é móvel também, o usuário pode levar para onde quiser. Então envolve tudo isso aí. Mas como é que eu sei, assim, características tecnológicas desses dispositivos móveis? Então, primeiro, a gente tem que ter um dispositivo computacional, ou seja, uma espécie de computador, né, que tenha entrada, processamento, saída, interfaces, periféricos e, lógico, sistema operacional para que a gente possa utilizar o equipamento. O detalhe do dispositivo móvel, gente, é que ele necessariamente precisa ter transmissão e recepção de sinais sem fio para se comunicar, né? E também ele precisa ter uma autonomia energética. Ou seja, precisa ter uma bateria, precisa ter algum equipamento que mantenha-o funcionando, né? Já tem aí alguns protótipos de energia sem fio, carregamento sem fio, etc. Mas são ainda muito incipientes. E alguns componentes também que facilitam a interação com o usuário, né? Por exemplo, uma tela anti-reflexo, porque a pessoa que está levando o celular, ela vai usar o celular ou o dispositivo móvel, não sei, ela vai usar no sol, ela vai usar na rua, ela vai usar dentro do carro. Então, tem variação de iluminação. Então, a própria tela do dispositivo precisa ter um auxílio para o usuário, né? Nós temos que ter mecanismos anti-queda, ou seja, um vidro mais resistente, uma tela mais resistente, né? A gente tem que ter GPS, microfone, bússola, sensores, né? Justamente para quê? Para adaptar o dispositivo de acordo com o ambiente que o usuário estiver. Então, uma das principais características para que um dispositivo computacional seja considerado móvel são essas aqui, tá? Bem peculiar. Então, eu coloquei aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia de um celular todo desmontado, né? O que vem dentro de um celular? Então, a gente tem aqui a carcaça, né? Começando aqui pela carcaça. A gente tem a placa principal,
do celular, digamos a placa-mãe, né? Temos aqui o display, vocês podem ver aqui, é como se fosse a tela, né? Temos aqui o controlador da tela, não são nomes específicos não, é só para a gente ter noção de que dentro de um smartphone existem vários componentes, né? Tem aqui a bateria, que vem normalmente acoplada na traseira, né? E aqui o ponto-chave, nós temos aqui, gente, vários conectores, dispositivos e sensores que classificam esse aparelho como móvel. Então nós temos aqui a bateria, nós temos uma antena Wi-Fi, nós temos uma antena Bluetooth, nós temos aqui a bandeja para os cartões da operadora de comunicação móvel, temos alto-falantes, temos entrada saída USB, etc. Tá? Então tudo isso aqui está embarcado dentro de um smartphone. Temos lá dentro o sistema operacional, né? No caso que, como é Samsung, nós temos aí o Android, e isso pode ser classificado como dispositivo móvel, sim. Por quê? Porque atende aos requisitos que a gente falou ali no slide anterior, que é esse aqui, tá? E especificamente, pessoal, programação para dispositivos móveis, como é que era antigamente? Antigamente, nós tínhamos celulares com recursos muito escassos, né? Então eu coloquei aqui um Nokia 1100, me parece, que ele tinha 128K de memória, ou até menos, alguns modelos, né? É muito pouco, não chega nem a ser 1 mega de memória, né? 1 mega é 0,01 giga, né? Alguma coisa assim. Então é muito pouco, né? Teve um aqui mais moderno, digamos assim, que era o Motorola V3, e ele tinha apenas 5 megas de espaço interno, né? Então como é que a gente fazia para criar os aplicativos mais pesados, assim, mais bonitos para celulares dessa época? Bom, não fazia, né? Não era possível criar. Criava-se aplicativos mais simples, que não gastava tanta memória, tantos recursos computacionais, tá? Então, por exemplo, se você fosse fazer, sei lá, aquele jogo da cobrinha, né? Que ficava lá passando, etc. Aquele jogo ali, você precisava tomar cuidado com cada variável que você colocasse no seu código. Então, por exemplo, se fosse colocar uma variável inteiro, vai falar assim, bom, eu vou usar uma variável inteiro, mas será que inteiro não vai gastar muito espaço? Vou criar uma variável string. Quantas letras eu vou precisar? Então, economizava-se até no tamanho das variáveis para poder não gastar muita memória e assim conseguir fazer com que o aplicativo funcionasse, tá? Era muito simples na época. E aqui, gente, para a gente ter noção do tanto que, eu sempre gosto de mostrar essa foto, do tanto que os dispositivos móveis se tornaram populares, que nós temos aqui uma foto da posse do Papa Bento XVI, em 2005. E a gente pode observar aqui que nós temos um ou outro celular, né? Tem um aqui, outro ali, etc. Agora, em 2013, olha só a foto do mesmo local na posse do Papa Francisco. Olha para vocês verem a diferença. Se fosse hoje, então, né, 2020, ia ter muito mais telas aqui, e a diferença é que as telas iam ser bem maiores, né? A gente pode ver que tem muita telinha pequenininha. Então é uma coisa assim, interessante. Os dispositivos móveis realmente dominaram aí uma grande fatia do mercado e da nossa vida pessoal também, tá? Para vocês terem ideia, aqui tem um gráfico da quantidade de usuários de smartphone no mundo. Em 2016, a gente tinha aqui 2,5 bilhões de usuários de smartphones. Não estou falando 2,5 bilhões de smartphones não, porque a quantidade de aparelhos é muito maior. Porque tem muita gente que tem 2 aparelhos, né? Então olha para vocês verem, em 2016 esse número foi crescendo aqui em 2017, 2018, 2019, até chegar a mais de 3,5 bilhões de usuários de smartphones. Então, e aparelhos mesmo passa dos 5 bilhões, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a grande maioria da população mundial
hoje em dia utiliza esse aparelhinho aí, esse dispositivo móvel. Por quê? Porque ele concentra tudo que a gente faz no computador, a gente consegue fazer praticamente tudo, né? A gente consegue fazer por ele, e com a vantagem que a gente pode carregar para qualquer lugar, né? Isso traz uma praticidade muito grande para todos nós. E também traz problemas, como a gente vai ver aí. Então, hoje em dia, quais são os sistemas operacionais que a gente tem em mãos? Nós temos vários, só que 3 eles têm uma predominância maior, com uma predominância bem maior do Android sobre os outros, né? Então nós temos o Google Android, nós temos o Apple iOS e nós temos o Windows Mobile, né? Que é o Windows 10 voltado para celular. Eu coloquei aqui um vídeo para vocês terem uma ideia rapidinho de quais são os sistemas operacionais mais usados para dispositivos móveis de acordo com a época, de 99 a 2019, tá? Eu vou tentar passar aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Vou colocar aqui, ó. Olha para vocês verem. Isso aqui, gente, é em 99. Aí, esse Q4 são os trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Olha para vocês verem. O sistema operacional Palm, que na época tinha muito Palm Top, não tinha smartphone. Aí veio a Nokia, que popularizou, aí lançou com o sistema Symbian, né? Aí o sistema Symbian começou a ganhar uma grande vantagem sobre os outros. Já tinha o Windows para celular, olha lá. Então a Nokia teve aquela fase, né? Vendeu muitos celulares, etc. Vários aparelhos que utilizavam o sistema operacional Symbian, e ele ficou por vários anos aí como o sistema mais popular do mercado de trabalho, né? Só que aí teve uma época que o Windows começou também a destacar, nascia a Apple, olha lá para vocês verem, né? O iPhone, BlackBerry também com seus aparelhos mais corporativos. E aí o Symbian começou a perder espaço e o iPhone começou a ganhar. Olha o Android aparecendo lá. O Android surgiu oficialmente em 2008, né? E aqui ele começou a ganhar espaço. Olha para vocês verem o Palm, olha onde que ele ficou. Ninguém mais usava Palm Top nessa época aqui. Android começou a crescer, o Windows tinha já o mercadinho dele, iOS também. O BlackBerry estava aqui ganhando espaço, mas vocês vão ver que ele vai começar a cair. E olha o que acontece quando as pessoas descobrem o Android. Olha para vocês verem. E aí ele desbanca o sistema operacional Symbian e todos os outros começam a entrar em queda. E aí o Android começa a se tornar popular e o iOS, a cada versão que ele lançava, ele dava um salto, né, de popularidade, mas depois voltava a diminuir, e o Android disparando na frente como o sistema operacional mais utilizado, né? E assim ele vai seguindo praticamente aí todas as tendências. Então olha para vocês verem, passar para frente aqui um pouquinho, né? Como que estaria nos dias de hoje. Surgiu um outro sisteminha aqui, ó, gente. KaiOS é um sistema operacional que é mais voltado assim para... O KaiOS ele é mais voltado para celulares assim com marca específica, por exemplo, um celular da Positivo. Eles fazem um celular mais simplesinho e tal, e não tem como instalar um Android porque o celular não aguenta. Eles pegam e fazem um sistema baseado no Firefox, o sistema operacional Firefox, e aí consegue fazer com que ele funcione no celular, no smartphone, tá? Mas é um número razoável ali, por isso que eu não coloquei aqui para vocês. Então, o que nós temos hoje para o mercado? Windows Phone, iOS e, em primeiro lugar, Android
ocupando aí mais de 85%, quase 90%, mais de 85% do mercado de smartphones. Então, de todos os smartphones que existem hoje, mais de 85% trabalham com o sistema operacional Android, tá? E o Android, ele surgiu em 2008, tá? Foi um consórcio entre várias empresas, inclusive a Google entrou na jogada, foi nessa época aí. E ele é um sistema baseado em Linux, tá? Só para vocês terem ideia, é um sistema de código aberto, onde cada um pode pegar e personalizar e fazer sua versão. E por isso ele tem uma capacidade de rodar em vários dispositivos computacionais diferentes. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Esse aí foi o Android 1.0, primeiro Android, em 2008. E aqui é uma linha do tempo dos Androids, tá? Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, mas os Androids, o primeiro Android com o nome de doce foi o Android Cupcake, Android 1.5. E desde então eles fizeram um compromisso de lançar cada versão do Android o nome de um doce, só que em ordem alfabética, né? Então Android 1.5, Cupcake. Android 1.6, Donut, letra D, tá vendo aí? Android 2.0, Eclair. A telinha já era parecida com os de hoje, né? Android 2.2, Froyo. Aí vai embora. 2.3, Gingerbread. 3.0, Honeycomb. Só nome de doce. Android 4.0, Ice Cream. Android 4.1, Jelly Beans. Android 4.4, Kit Kat. Aí vai. 5, Lollipop. 6, Marshmallow. 7, Nougat. 8, Oreo. 9, Pie. Aí no 10, eles desistiram. Viram que esse negócio de chegar lá na frente não ia ficar legal, então acabaram optando por colocar o número da versão mesmo, né? Hoje a gente está aí já na versão 11 do Android, né? Em 2020, no ano atual, a gente já está aí na versão 11, tá? E por que o Android funciona em vários aparelhos diferentes, gente? Pra vocês terem ideia, hoje em dia nós já falamos lá, né, são mais de 4 bilhões de smartphones espalhados aí pelo mundo. Então são mais de 25 mil marcas, né, diferentes, tamanhos, modelos, formatos, etc. Tudo é muita marca. Como fazer um sistema operacional que funcione em todos esses dispositivos que são diferentes, né? Nós sabemos que, por exemplo, não dá para pegar o Windows que a gente tem aqui no computador e instalar ele no carro, por exemplo, no computador do carro. Agora, a gente sabe que tem como a gente instalar o Android no computador que a gente está usando, no carro, em qualquer lugar que a gente quiser. A maioria dos, lógico que com algumas adaptações, né? Então, por que o Android tem essa capacidade? Como nós já falamos, ele é um sistema operacional baseado em Linux, tá? E como que funciona? O Android, a base dele é um kernel do Linux. E esse kernel do Linux é que faz a comunicação com o dispositivo físico, tá? Ah, mas como é que o kernel do Linux consegue funcionar em qualquer dispositivo? Porque tem ali uma máquina virtual Java. Máquina virtual Java, funciona o Linux dentro dela. Dentro do Linux nós temos todos os drivers e dispositivos para poder comunicar com o aparelho, né? Nós temos uma camada de abstração aqui, que tem aqui Bluetooth, câmera, placa gráfica, sensores, TV, etc. Então é como se fosse assim, não importa se são 25 mil celulares, smartphones diferentes. Essa camada aqui, em todas elas, vai mostrar a câmera, do mesmo jeito. Tá? Então, em cima dessa camada de abstração, a gente tem uma camada com as bibliotecas de programas do Android propriamente, que é onde que o Android funciona. Tá aqui, ó, Android Runtime. Nós temos a base do Android, que são as visualizações, as telas, os botões, as interfaces. E por último, nós temos as aplicações que o usuário
que o usuário utiliza aqui, tá? Alarme, navegador, calculadora, etc. Então, tudo isso aqui funciona com uma base que é geral. Essa base aqui, ela funciona em qualquer aparelho, qualquer celular, qualquer marca, qualquer modelo, desde que seja um dispositivo computacional, né, gente? Tem a memória, tem o processador, tem a placa-mãe, etc. Tá? Então, por isso que o Android, ele funciona em tantos dispositivos diferentes, tá? Bom, e quais os tipos de dispositivos móveis nós podemos programar? E quais são os sistemas operacionais que cada linguagem tem? Gente, eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem ideia. Ó. De um lado, nós temos aqui, para exemplificar, um iPhone, um celular usando Android, um celular usando Windows, da Nokia, um smartwatch da Apple, um smartwatch genérico, que é um relógio que também funciona Android, e esse aqui funciona iOS. Aí a gente faz, quer dizer, para eu fazer uma programação para esses celulares, eu tenho que aprender uma linguagem para Apple, tenho que aprender uma linguagem para Windows, tenho que aprender uma linguagem para Android, tenho que aprender uma linguagem para o relógio. Como é que é? É assim que funciona? Hoje já não é mais assim. Teve um tempo que foi desse jeito, tá? Mas hoje a coisa é um pouco diferente. Nós temos um elemento aqui, ó, que nos permite fazer uma programação só que funcione em todos os dispositivos que nós temos hoje. Ainda bem, né? Porque para o programador era uma tarefa difícil, né? Programar para linguagens diferentes, celulares diferentes, mercados diferentes, era muito trabalhoso. Então, às vezes, para você fazer um programa, você teria que fazer 3 codificações, uma para cada plataforma, né? Isso aí dava muito trabalho. Então, o que nós temos? A programação nativa versus a programação híbrida. Qual a diferença? A programação nativa é quando a gente já faz a programação própria para aquela tecnologia. Então, a gente vai criar um aplicativo usando a linguagem Apple. Então, a gente vai fazer o aplicativo só para Apple. Quando a gente faz a programação híbrida, a gente faz de uma forma tal que utiliza elementos de linguagem de programação web, elementos de linguagem de outras linguagens, e com isso a gente faz uma única programação para que funcione em vários dispositivos, tá? Os modelos nativos hoje, eles já estão em multiplataforma. Então, o que acontece? Hoje em dia, a maioria das linguagens de programação para aplicativos, para dispositivos móveis no geral, você não precisa fazer mais de uma programação. Você faz uma programação só e seu código ele vai funcionar em vários aparelhos. Vai funcionar em Android, vai funcionar em Windows Phone, vai funcionar em iOS, por aí vai, tá? E hoje em dia nós temos uma quantidade muito grande de linguagens e ferramentas de programação. Muito grande mesmo. Um mercado que aumentou muito, começaram a surgir muitas linguagens aí de programação, tá? Mas o que nós temos hoje são os que a gente chama de cross-platform. Quer dizer, se faz um código só e ele funciona em várias plataformas aí. Tá? Você não ter que criar o mesmo código várias vezes, né? Imagina, você tem que fazer um programa. Aí você faz um programa em Java. Aí fez o programa em Java. Aí agora você vai ter que fazer todo o seu programa, só que agora em C. Vai ter que fazer todo o seu programa tudo de novo, só que agora em outra linguagem, linguagem PHP. Então é muito trabalhoso isso, né? Ter que ficar refazendo o programa em várias linguagens diferentes, tá? Por isso que hoje, para dispositivos móveis, nós temos essa facilidade. E falando das ferramentas de programação para dispositivos móveis, uma das ferramentas principais é o Android Studio. O site oficial dele é esse aqui, tá? É onde a gente pode baixar e instalar. E eu vou mostrar para vocês ele aqui funcionando na prática, tá? Então, só para vocês conhecerem aqui, ó, o site oficial do Android Studio. Android Studio. Digita aqui. E ele já abre aqui para nós, né?
Aí o Android Studio já vem aqui download, já vem aqui todas as instruções para a gente poder instalar e tudo mais, né? E quando a gente baixa e instala, é essa aqui a tela do nosso Android Studio, né? A princípio a gente vê aqui que tem um monte de botões, um monte de coisa aqui para a gente escolher, mas não se assustem, tá? A gente usa muito pouco disso aqui tudo na prática. E essa aqui é a tela. No caso aqui, a linguagem que a gente está programando aqui é a linguagem em Flutter. A gente vai ver aqui rapidinho. Como é que eu faço para saber se o meu código está funcionando ou não está? É muito simples. O Android Studio, ele dá para nós um emulador. Olha aí o emuladorzinho do celular. Você faz o seu aplicativo e você testa ele aqui, né? A gente estava fazendo aqui um aplicativozinho bem simples, né? De cálculo de IMC, onde a gente coloca ali, né, o peso, coloca ali a altura, né? Bem simples, né, gente? E o programa fala para nós. Deveria falar, né? Acho que eu tenho que pôr ponto aqui, ó. Ponto. Obesidade grau 3. Então tem uns errinhos ali porque a gente estava brincando ali de fazer a programação. Então é bem tranquilo, né? Ele dá um emulador. Ah, mas é muito pesado, meu computador não consegue fazer funcionar o emulador. O Android Studio, ele permite com que você faça os testes do seu programa no seu smartphone também, tá? Então ele deixa você fazer a programação no computador e jogar o código aqui para o celular, tá? Aí você consegue testar também. Bom, quanto à linguagem, né? Uma das linguagens mais em alta aí na atualidade é o Flutter, uma linguagem que foi criada e mantida pela Google. Ela funciona com base em widgets. O que são widgets? Widgets são componentes visuais, né? Então são botões, campo texto, listagem, gráfico, aquela barrinha de arrastar para um lado para o outro, um list view, né? Aqueles cards que fica rodando assim. Tudo aquilo ali é widget. E o Flutter ele foi criado para ser assim. Vai montar um aplicativo, pega os widgets, coloca no seu lugar e começa a fazer a programação deles, tá? A programação interna do Flutter é numa linguagem que a gente chama Dart, chamada Dart. Ela parece com JavaScript, tá? Lembra um pouco JavaScript. E o site oficial do Flutter, para quem quiser aprofundar, é esse aqui, flutter.dev, tá? O código ele é bem, não é tão difícil. A princípio ele parece um pouco confuso, mas ele tem aqui uma programação bem hierárquica, né? Ele tem aqui um componente, que é aquela telinha principal, tem aqui um formulário, aí tem aqui os campos do formulário, né? Tem aqui os botões, então ele funciona bem no estilo hierarquia mesmo. Um componente, que é a tela principal, dentro dessa tela principal tem outros componentes que são chamados de widgets. Dentro dos widgets eu tenho as propriedades. Então vai assim, muito de maneira hierárquica mesmo, tá? Vamos entrar em detalhes aqui porque o nosso tempo é bem corrido, né? Nós temos a React Native, que é uma linguagem muito em alta também, um framework que surgiu em 2015 e ele é mantido pelo grupo Facebook. Então toda a programação do Facebook hoje é feita nessa linguagem, né? É uma linguagem muito boa também para a gente aprender. E ela utiliza elementos web, né? Com HTML5, CSS3, JavaScript e vários outros aí, tá? Aqui é um exemplo de código do React Native. Vocês estão observando aqui, ele tem um Hello World, né? Olá mundo. Então nós temos aqui uma classezinha, tem um view, tá vendo aqui, ó, hierarquia. Um view. Dentro do view nós temos o elemento texto,
e aqui nós temos outro elemento de texto. E tudo isso aqui é mostrado na tela através da funçãozinha aqui, render, né? Renderizar, mostrar. Então, é mais simples também de aprender, não é tão difícil. Tem muito material disponível na internet aí para gente que quiser interessar, se aprofundar e aprender a programar para dispositivos móveis, né? Existem outros nomes? Existem. Temos o Swift, que é uma linguagem voltada para iOS. Lembrando que iOS é o sistema operacional que roda nos dispositivos da Apple, nos iPhones, nos iPads, nos iPods, né? Enfim, todos os equipamentos da Apple utilizam esse sistema. Então, tem uma linguagem específica para eles, para quem quer falar assim, meu foco é só iPhone. Então, você vai aprender o quê? Swift. Tem a linguagem Kotlin, que é mais antiga, que é baseada em Java, criada em 2010, né? E ela tem uma característica que ela é bem mais multiplataforma, atende vários dispositivos, também pode ser programada para a web, para ser usado. O programa pode ser usado tanto no computador quanto no celular, né? Temos o framework Ionic, que já está aí na sua versão, está na sua versão 4, também não é muito antigo não, 2015 mais ou menos também. Esse aqui já é bem parecido com a linguagem de programação web. Então quem tem uma familiaridade maior com linguagens web, recomendaria Ionic, tá? E várias outras linguagens aí. Nós sabemos que, por exemplo, há 5 anos atrás, nós tínhamos poucas linguagens de programação para dispositivos móveis, né? Mas só que no início dessa década, de 2010 a 2020, nós vimos que houve uma explosão de smartphones, de dispositivos móveis, e isso fez com que a princípio tivéssemos poucas linguagens de programação, e à medida que foi aumentando o número de dispositivos móveis, foi aumentando também o número de aplicativos nas lojas, e consequentemente surgiram os problemas, né? A dificuldade de programar e tudo. E como surgiram os problemas e a dificuldade de programar, surgiram também as linguagens de programação. Então hoje nós temos muitas linguagens de programação aí disponíveis, a maioria delas naquele modelo que a gente já falou, né? Multiplataforma. Inclusive tem sites hoje em dia aí que você usa para fazer aplicativo. Você entra no site, monta o aplicativo arrastando os componentes, né? Clica em cima deles, coloca o que cada um vai fazer. Terminou, o aplicativo já está pronto para exportar para o celular, tá? Então, hoje em dia nós temos é lógico que não sai um aplicativo profissional, né? Mas para quem precisa de uma alternativa mais rápida, mais emergencial, talvez possa ser a solução, tá? Bom, como começar a programar para quem tiver interesse? Primeiro, escolher a tecnologia e a linguagem. Mas como escolher a tecnologia e a linguagem? Então, o primeiro passo para escolher é verificar os requisitos conforme o projeto do aplicativo. Então, não é só escolher qualquer linguagem e sair programando. A gente precisa saber o que o cliente quer, o que o aplicativo vai fazer, o que vai precisar ter nesse aplicativo. Esse aplicativo vai ter GPS, vai ter que usar conexão com a internet, vai ser offline. Então, a gente tem que ver e considerar tudo isso aí antes de escolher qual linguagem, qual tecnologia que a gente vai usar. Um aspecto bem importante da programação para dispositivos móveis é que antes de ir para a programação mesmo, para fazer os códigos, a gente precisa ter um protótipo visual, tá, gente? O que é um protótipo visual? É você desenhar as telas, né? Você desenha as telinhas. Olha, a tela, quando abre o aplicativo, vai ser uma tela assim. Vai ter login, senha, vai ter um botãozinho azul aqui. Quando clicar no botão, vai aparecer essa outra tela, que é de cadastro, tal. Agora, quando clicar nesse outro botão, vai para essa outra telinha. Então, você faz todas as telas que vão ter no aplicativo justamente para economizar tempo de programação. Quando você for para a programação, você já sabe exatamente o que você vai fazer.
que você já tem todas as telas prontas do seu aplicativo. Fazendo analogia, é como se você fosse construir uma casa e fica muito mais fácil para quem vai construir a casa ter em mãos o projeto, e não só o projeto, mas o projeto arquitetônico, visual, 3D, né, onde você consegue visualizar exatamente como que a casa vai ficar, né? Então, essa é a analogia que a gente faz. E nós não devemos ficar presos a uma linguagem de programação ou tecnologia por causa da evolução tecnológica. A gente sabe que as linguagens mudam muito rápido, as tecnologias também, né? Então, vamos pegar no meu caso, alguma linguagem de programação que eu aprendi há 3, 4 anos atrás, hoje em dia já está obsoleta, não serve mais para nada. Então, para quem for entrar para essa área, tem que ter disposição de estar sempre aprendendo tecnologias novas, linguagens de programação novas, né? Porque o resto é consequência. Se você sabe algoritmos, se você sabe programar, aprender a linguagem é questão de ir lá no manual dela e ver como que são os comandos e tudo mais, tá? Tem muito material na internet, muito material bom, tutoriais, vídeos, sobretudo no YouTube, né? E gratuitos, tá? Uma dica que eu dou é, se vocês forem pesquisar, ordena a busca por data, porque aí você consegue obter materiais mais recentes, né? E por último, colocar em prática. Pegar e aprender, né? Pega um projeto fictício e fala assim, vou fazer um aplicativo para estacionamento. Começa a estudar, começa a fazer o aplicativo, porque assim você vai aprender, tá? E quais são as tendências e perspectivas para essa área de dispositivos móveis? Nós estamos vendo aí que é um mercado cada vez maior, estão surgindo novas tendências, tá? Quais são as tendências? As pessoas estão começando a usar cada vez mais os dispositivos que a gente chama de wearables, que são os relógios, os óculos, as lentes de contato computacionais, né? Você coloca a lentezinha lá e com ela você consegue ter uma visão amplificada, consegue algumas até acessar a internet, como aqueles óculos também de realidade aumentada, né? Com óculos você consegue acessar a internet, ver seus e-mails, fazer tudo. Então a tendência é cada vez móvel, cada vez mais mobile. O avanço tecnológico vai trazer novos cenários, como a gente já viu aí, até 2030 o mundo vai estar bem diferente, sobretudo com o advento aí da 5G, da computação quântica, né? Então, quem poderia imaginar em 2010 que nós teríamos hoje praticamente um smartphone para cada habitante do planeta? Então, em 2030, um cenário cada vez mais mobile. A venda de computadores está diminuindo cada vez mais e de smartphones cada vez mais aumentando, né? A demanda, portanto, né, por profissionais dessa área é cada vez maior e precisa formar profissionais nessa área, porque não estão tendo, tá? A importância de cursos nessa área, né, de bons professores, de profissionais capacitados para formar outros profissionais. E por fim é isso, o futuro ele tende a ser cada vez mais mobile e não tem como nós fugirmos disso, tá? Muito bem, pessoal, então é isso, espero que tenham gostado dessa nossa videoaula 3, tá? Não deixe de fazer as atividades propostas, não deixe de participar também lá do fórum, tem as discussões e tudo mais. Vamos ficar atento aos prazos que são propostos para a gente cumprir as atividades aí, e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vou estar aí à disposição para auxiliá-los, tá bem? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.